Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então aqui na nossa disciplina de Físico-Química e vamos dar continuidade na nossa cinética química, tá bom? Só lembrando que a cinética química é aquela partezinha da química que vai estudar a velocidade das reações químicas. Então vamos lá para mais uma aulinha sobre cinética química. Bem, pessoal, o assunto que nós vamos tratar aqui hoje em cinética química é a velocidade média das reações químicas. Então, lembrando que na aula passada eu mostrei para vocês alguns exemplos de reações com velocidades muito rápidas e outras com velocidades muito baixas, tá? Só como exemplo, eu coloquei para vocês, por exemplo, a oxidação, o enferrujamento de um portão, né? Isso leva anos para acontecer. Então, tem uma reação ali que ocorre com uma velocidade muito baixinha. Por outro lado, eu coloquei um exemplo para vocês de um airbag de carro. Ali dentro ocorre uma reação que libera o gás nitrogênio que vai inflar a bolsa, né, do airbag. Ali é uma reação que ocorre em frações de segundo. Então, é uma reação mas muito rápida. E hoje, então, nós vamos entender um pouquinho sobre a velocidade média das reações químicas. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de que informação que eu posso tirar sobre a velocidade média de uma reação química. Então, é um gráficozinho, uma figurazinha, que vai mostrar para vocês uma situação onde nós vamos trabalhar um pouquinho com esse conceito de velocidade média. Vamos supor, então, pessoal, que nós tenhamos um carro que vai sair de Ribeirão Preto, tá? E vai até Sertãozinho. Muito bem. Então, eu desejo sair de Ribeirão Preto e chegar a Sertãozinho. O que acontece aqui? Eu tenho uma distância entre as duas cidades da ordem de 40 quilômetros. Então, essa é a distância de Ribeirão Preto a Sertãozinho. Muito bem. Eu faço isso numa horário de saída por volta das 11 horas da manhã. Então, eu saio 11 horas da manhã de Ribeirão Preto e chego a Sertãozinho por volta das 12 horas. Então, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho de cinética lá em física. Como é que eu calculo a velocidade média de um carro, de um móvel? Eu tenho a distância dividido pelo tempo. Então, se eu tenho a distância 40 quilômetros, tá? O tempo gasto foi 1 hora, quer dizer que esse carrinho fez esse percurso numa velocidade média de 40 quilômetros por hora. Então, isso é velocidade média do carrinho. O que isso significa? Significa que é uma média, como o próprio nome está dizendo. Em algum momento, esse automóvel pode ter tido uma velocidade de 110, 120, 130 km por hora. Mas, por outro lado, pode também, em algum momento do percurso, ali trafegar a 10, 20, de repente ele pegou um tráfego na estrada e aí teve que reduzir a velocidade para 10, 20, 30 km por hora, tá? Bom, então de uma maneira geral, esse automóvel ele teve uma velocidade média ao longo desse percurso de 40 km por hora, podendo ir mais rápido em alguns trechos e ir mais lentamente em outros trechos. Mas, durante o percurso e o tempo que ele gastou, fazendo o tal variação da distância pela variação do tempo gasto, eu tenho a velocidade média que foi de 40 km por hora. Ok? Então, a velocidade média nos diz o quanto, na média, foi a velocidade durante esse percurso. Bom, sem dúvida alguma, nós vamos tratar aqui da velocidade das reações químicas, né? Então, veja bem, eu tenho aqui para vocês um exemplo onde eu tenho uma reação de formação da amônia. Essa reação aqui, ela não vai para lugar nenhum. Ela não vai sair, por exemplo, de Ribeirão e vai até Sertãozinho.
né? Então não tem como eu calcular a distância que essa reação vai percorrer. Mas então a pergunta que surge, uma enorme interrogação que surge é: como que eu calculo a velocidade média de uma reação, sendo que eu não tenho a distância? Mas vamos lá. O que acontece durante uma reação química, gente? Durante uma reação química, as quantidades dos reagentes e dos produtos sofrem alterações, tá? Então veja bem, quando eu tenho os meus reagentes, o que vai acontecer com eles durante a reação é que a quantidade dos reagentes vai diminuir com o passar do tempo. Enquanto que dos produtos, a tendência é aumentar com o passar do tempo. Então veja bem, pessoal, quando eu vou calcular a velocidade média de uma reação química, eu tenho que entender que as quantidades dos reagentes e dos produtos irão sofrer mudanças. Os reagentes, a quantidade deles vai diminuir com o tempo e dos produtos vai aumentar com o tempo. Então, para calcular a velocidade média de uma reação química, ao invés de usar distância, atenção, ao invés de usar distância para calcular a velocidade média nas reações químicas, eu calculo o quê? A variação da quantidade pelo tempo. Vou repetir isso, que isso aqui é extremamente importante. Para calcular a velocidade média de uma reação química, eu uso a variação da quantidade pela variação do tempo. Assim eu calculo a velocidade média de uma reação química. Bem, esse gráfico aqui mostra para vocês o que acontece com as quantidades dos reagentes e dos produtos com o passar do tempo numa reação química. Então veja bem aqui, olha, o que está acontecendo? Os meus produtos, né? O meu produto, no caso aqui era a amônia daquela reação química, ela começou aqui no tempo igual a zero com uma quantidade zero, tá? Então o produto sempre vai começar ali no zero. E a tendência dele é de ir aumentando as suas quantidades aqui conforme o tempo vai passar. Por outro lado, os reagentes, eles começam lá em cima e a sua tendência é ir diminuindo para formar os produtos. Então, veja bem o que está acontecendo aqui. Olha, os reagentes, eles vão diminuindo. Por quê? Porque o reagente vai reagindo entre si, vão se combinando. Então, a tendência das suas quantidades é diminuir. Por outro lado, o produto, que até no início não tinha nada, tá? Ele vai subindo, vai aumentando a sua quantidade. Então, reagente diminui quantidade, produto aumenta a sua quantidade durante a reação química. Então, através da variação das quantidades, nós podemos calcular a velocidade média de uma reação química. É assim que nós vamos calcular a velocidade média para uma reação química. Então vamos lá, aqui definir a velocidade média de uma reação química. Ela vai ser a variação da quantidade, que muitas vezes a gente usa a concentração molar, mas pode ser a massa do reagente, a massa do produto, o volume do reagente, o volume do produto, se eles forem gases, tá? É a variação da quantidade dos reagentes ou dos produtos dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então nós temos a variação da quantidade pela variação do tempo. Assim, nós vamos calcular a velocidade média de uma reação química. Aqui eu estou colocando para você aquela reação nossa inicial, o nitrogênio combinando com o hidrogênio e formando a amônia, tá? Então eu tenho aqui, só lembrando que aqui eu tenho inicialmente os meus reagentes, tá? E aqui o meu produto. A quantidade desses reagentes aqui, a tendência deles é diminuir com o tempo, enquanto que os meus produtos é aumentar.
subir com o tempo. Então, se eu quero calcular a velocidade média de uma reação, eu posso calcular da seguinte forma, olha. Velocidade média é a variação da molaridade. Molaridade é a concentração molar, tá? Então, variação da concentração da molaridade ou da concentração de NH3 pela variação ou intervalo de tempo. Então, variação da molaridade do NH3 pelo intervalo de tempo. Então, eu posso usar aqui um produto, por exemplo, para calcular a velocidade média. Estou calculando a velocidade média em cima do produto NH3. Aqui a formulazinha que pode simplificar, né, o que foi dito aí em cima. Olha, velocidade média é delta. Delta, gente, vamos lembrar que delta, esse delta aqui e na física, ele significa variação. Variação. E variação é sempre o quê? Quantidade final menos a quantidade inicial. Então, vamos lá. O delta significa variação. Variação. É sempre dado como final menos inicial. Então, se eu tenho a variação da concentração de NH3, é a concentração final de NH3 menos a concentração inicial de NH3. E o ΔT é o tal intervalo de tempo, ou tempo final menos tempo inicial. Então, preste atenção nisso, que esse delta significa variação. E é sempre final menos a inicial. Ok? Bom, eu estou colocando aqui para vocês agora um exemplo, né, do que aconteceu com a variação da concentração do NH3 com o tempo. Então, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho o meu tempo da reação e a quantidade, né? A quantidade de NH3 em cada tempozinho aí. Então, no tempo igual a zero, eu tinha 0 de NH3. Por quê? Porque se você voltar no slide anterior, você vai ver que o NH3 ele é um produto. E produto você tem 0 no tempo igual a zero. Então, o produto é 0 inicialmente. Só que depois de passarem 5 minutos, o que aconteceu com a quantidade de NH3? Ora, a quantidade de NH3, o que era 0, foi para 20 mol por litro. Depois de 10 minutos de reação, já passou para 32,5. Depois de 15 minutos, 40,0. E depois de 20 minutos de reação, já nós tínhamos 43,5 mol por litro de NH3. Então, isso mostra que a quantidade de NH3 aumentou com o passar do tempo. E aí nós podemos calcular, então, aqui a velocidade média, tá? Em relação ao NH3. Então, por exemplo, se eu quero calcular a velocidade média considerando apenas o intervalo de 0 a 5 minutos, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar a variação da quantidade, em cima é a variação da quantidade. Lembrando, 0 a 5. Eu estou calculando nesse tempo aqui, olha, 0 a 5, ó, nesse tempozinho aqui. Vamos focar aqui, então de 0 a 5. Lembrando que é quantidade pelo tempo, quantidade pelo tempo. Então, eu vou ter final, 20, menos 0, que é a quantidade inicial. Veja, final menos inicial, 20 menos 0, tempo final menos tempo inicial, eu vou ter 5 menos 0. Então, isso vai dar 20 por 5, vai dar 4 mol por litro minuto. Então, essa é a velocidade média, considerando apenas o intervalo de 0 a 5 minutos. Então, se, por exemplo, eu quiser agora calcular no intervalo de 10 a 15, de 10 a 15 agora vamos calcular. O que eu tenho aqui? Primeiro é a variação da quantidade. Então, eu tenho 40 menos 32,5. Olha, sempre final menos inicial. 40 menos 32,5. E aí, eu divido por tempo final menos tempo inicial. Olha, 15 menos 10. Isso vai dar 1,5 mol barra litro minuto. Então,
nós temos aqui a velocidade média calculada para cada intervalozinho. E para cada intervalozinho, essa velocidade média ela pode ser diferente. Mas a forma como nós calculamos, sempre variação da quantidade pela variação do tempo. Sempre quantidade final menos quantidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Aqui agora para vocês eu vou resolver um exercício, tá? E nós vamos então tentar entender um pouquinho melhor esse cálculo da velocidade média. O exercício ele fala o seguinte, olha, num dado meio onde ocorre a reação de N2O5, flechinha, né? Produzindo N2O4 mais meio de O2. Observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 em função do tempo. Só chamar a atenção para vocês aqui que o N2O5 ele é um reagente. Nessa reação, ele é um reagente. Então, o que nós temos aqui na nossa tabelinha? Olha, quantidade de N2O5 e o tempo. Conforme o tempo está passando, olha, 0, 180 segundos, o tempo está em segundos. Então, 0, 180 segundos, 300 segundos, 540 segundos e 840 segundos. Então, conforme o tempo está passando, repare que a quantidade do N2O5 está diminuindo. Por quê? Porque ele é um reagente. Então, está havendo uma variação, mas está diminuindo a sua quantidade em função do tempo. E o exercício pede para a gente, agora, calcular a velocidade média no intervalo de 3 a 5 minutos. Pessoal, atenção e muito cuidado para resolver essa questão. Nós estamos falando que nós queremos a velocidade dessa reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Porém, essa tabelinha ela nos fornece um tempo em segundos. Então, repare, olha, tempo em segundos está aqui, ó, 0, 180, 300, 540 e 840. Se eu quero de 3 a 5 minutos, eu tenho que me atentar a isso e verificar aonde que está aí os valores que correspondem a 3 e a 5 minutos. Bom, fazendo a conta rapidamente, cada minuto tem 60 segundos. Então, 3 minutos tem 3 vezes 60. Então, eu tenho 180 segundos em 3 minutos. Em 5 minutos, 5 vezes 60, eu tenho 300. Então, veja bem, pessoal, aonde está o intervalo que é de 3 a 5 minutos? O intervalo de 3 a 5 minutos está aqui, olha. Aquele que corresponde ao tempo de 180, tá? Porque o 180 corresponde ao 3 minutos e ao 300 segundos, que corresponde a quem? A os 5 minutos. Então, nós vamos ter que calcular a velocidade média dessa reação, porque ele quer de 3 a 5 minutos, nós vamos ter que usar os dados que correspondem aí ao 180 e ao 300. Então, nós vamos usar esses dados que aí estão, de 180 e 300, porque correspondem a 3 e 5 minutos. Vamos lá, então, para a próxima página, para a gente olhar a resolução desse exercício. Vamos lá, então, para a resolução do exercício. Eu tenho aqui que os meus dados, estou colocando aqui para facilitar novamente para vocês aquela tabelinha, e lembrando que nós queremos calcular a velocidade média no intervalo de 3 a 5 minutos, né? Então, nós temos aqui, já mostrei para vocês, que é no intervalo de 180 e 300 segundos. Então, é nessa janelinha aí, que está em destaque, né? Que nós vamos ter que calcular a velocidade média, usando esses dados que aí estão. Vamos lá. Por definição, a velocidade média é a variação da concentração, nós estamos falando em termos do reagente, né? Do reagente N2O5, então é a variação da sua quantidade pelo tempo, tá? Então, variação da quantidade pelo tempo. Velocidade média é igual. Variação da quantidade, olha, é a quantidade final menos a quantidade inicial. Final menos inicial. Voltando à minha tabelinha, eu tenho que o meu final é 0,180, né? Menos a inicial, 0,200. Então, 0,180 menos 0,200 é a variação da quantidade, final menos inicial. E
variação do tempo. Meu tempo final, 300 segundos, menos 180 segundos. Eu vou ter aqui, fazendo as contas, uma velocidade média da ordem de 0,000167 mol barra litro ponto segundo. Se eu calculei assim em segundos, tá? Eu vou ter esse valorzinho aí. Agora, porém, se eu usar, tá, os tempos em minutos, o que vai acontecer? Ao invés de usar 300 segundos e usar os 180 segundos, que é o de 5 e do 3, eu vou usar em minutos. Então, 5 menos 3. Então, eu posso fazer a mesma conta, olha, 0,180 menos 0,200, 5 menos 3. Vai dar uma ordem aí de 0,01 mol litro ponto minuto. Então, eu posso aqui usar tanto em segundos quanto em minutos meu tempo. Então, repare que o que muda é a unidadezinha, tá? Então, se você trabalhar em minutos, você vai ter mol barra litro ponto minuto. Se você trabalhar em segundos, vai dar mol barra litro ponto segundos, tá? Então, fiquem atentos aí que, lembrando, velocidade média é variação da quantidade pelo tempo. Quantidade, variação da quantidade, quantidade final menos quantidade inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, é assim que nós calculamos a velocidade média para uma reação química.